Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torino, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje vamos falar do mini índice, mini dólar, o próprio Ibovespa também, com base no modelo de análise do Smart Money Concept, tá bom? Eu vou te ensinar os melhores pontos, melhores regiões, os order blocks, tudo com base na análise, né, institucional, beleza? Os passos aí dos big players. Então fica aí no vídeo. Antes de mais nada, entra para a comunidade, link na descrição, dá aquele joinha, dá aquele like e se inscreva no canal, tá certo? Então vamos lá, vamos pro vídeo, simbora. Bem, como vocês estão vendo aqui no gráfico do Ibov, mais uma... mas só lembrando, né, você, né? Se inscreva no canal, meu irmão, aí, ó. Pá, todo o trabalho que está sendo colocado aqui e tal, tá sendo bacana, tá ajudando muita gente a disseminar essa informação aí do Smart Money Concept, tá certo? O modelo de análise institucional. Então envia para o teu amigo, chama ele para assistir o vídeo também. Muito top, muito bacana, tá certo? Então a gente está trabalhando todos os dias aqui para vocês aprenderem cada vez mais. Tinha falado no vídeo anterior que, no estudo de mercado anterior, que precisaríamos perder esse fundo. E agora, naturalmente, a gente vê que ele de fato está se encaminhando para poder mudar o caráter desse movimento. E a gente, de fato, estabeleceu um novo range de negociação, buscando regiões premium para poder vender, tá certo? Mas até lá, é lógico que você pode executar uma compra aqui nesses pontos para poder transportar o capital de um ponto para o outro. Então, esse processo precisa, né? E tem um nome de mitigação. Então, essa mitigação vai trabalhar lá em cima numa região premium para poder dar continuidade à reversão do movimento e confirmar o choque através de uma quebra de estrutura. Beleza? Então, essa é a visão que nós temos para o Ibov nos próximos cenários. E eu vou falar um pouco mais do mini índice em relação a algumas oportunidades que aconteceram. Então, fica atento aí, porque, meu irmão, hoje foi muito top. Embora o mercado fique lateralizado, é aí onde muita gente fica desnorteado, sabe? Sabe quando o peixe é sardinha de fato, né? Qualquer peixe que você tenha, quem entende um pouco sobre biologia, vai saber do que eu estou falando, porque quando você é, causa algum efeito sonoro na água, você meio que desnorteia ali, porque os tímpanos dos peixinhos, das sardinhas, são realmente bem sensíveis, né? E aí eles ficam desnorteados. E exatamente é isso que acontece quando o mercado está lateralizado. Inclusive, muita gente fala, né? Ah, não opera assim, mercado assim, assado, tal, etc. Então, eu quero falar para vocês que os alunos que estão no clube estão pegando trade ali, mesmo nessas regiões. Embora, lógico, com muita responsabilidade e conhecimento técnico, ou seja, conhecimento racional. Então isso é muito importante. Então preste atenção aí no mini índice, o que aconteceu hoje de forma bem interessante, foi bem massa hoje a movimentação. Você pode ver que está um pouco bagunçado, mas eu vou narrar aqui e explicar tudo para vocês, tá bom? Lógico, assim que o mercado abre, olha só que interessante, tá? Existem essas oportunidades aqui. Deixa eu só apagar. Eu vou apagar porque eu vou mostrar tudo aqui para vocês, para vocês entenderem aqui toda essa região, o que foi, o que aconteceu no pregão. Abriu capturando fundo, eu tinha falado que existia essa possibilidade, tá bom? Inclusive, existia regiões aqui, por exemplo, de order block, e eu não aconselhei pegar um trade aqui na comunidade através do tipo de análise, né? Tipo de entrada, tipo de trade de risk entry, ou seja, uma entrada de risco. Não aconselhei. O que foi que eu falei? Eu falei lá na comunidade que era muito melhor e viável você buscar aqui uma confirmação caso você quisesse fazer algum trade. Por quê? Porque estaríamos em fundos equalizados, entendeu? Exatamente nesse ponto, ó. Temos fundos equalizados. Então isso aqui era uma pura liquidez que estava sendo gerada e estava prestes a ser capturada. E foi assim que aconteceu. A princípio, muita gente pegaria um trade aqui na oportunidade de risco também buscando um order block refinado à esquerda do gráfico. Está errado fazer isso, Felipe? Não. Porém, você tem que entender que captura de liquidez ela também funciona dessa forma. Essa liquidez aqui, por mais que ela seja externa, ela também pode ser capturada. Então foi o que aconteceu. Então, quando o pregão abrir, cara, não fica afobado, né? Não fica ali afobado, esperando de fato, vou pegar o trade no risco 500, tá, não sei o quê, sem que esteja a favor do movimento, tá certo? A favor do movimento eu falo, inclusive, esse tipo de trade aqui, esse ponto, que ele vem, de fato, em um imbalance aqui refinado. Tem um imbalance bem refinadinho aqui, ó, tá? Inclusive, vou até mostrar para vocês, que é importante vocês entenderem, esse imbalance aqui, com um risco-retorno altamente favorável, que, inclusive, foi o primeiro trade que aconteceu aí, ó, um trade de risco acima, né, capturando essa liquidez no primeiro imbalance ali, dessa liquidez também, que foi um trade de 5 para 1, 100 pontos de stop, podia ser até menos, tá? Podia ser até 70 pontos ali, porque de fato acima do imbalance.
mas eu gosto de deixar ele ali no 100 mesmo, porque é assim que eu trabalho, 5 para 1 sempre. E aí ele atinge esse take lá embaixo. E lá embaixo também os meus alunos, né? Inclusive, um abraço para vocês, viu? Diógenes e Júlio. Parabéns, cara, porque vocês tiveram a visão, a percepção de entrar nesse order block aqui, ó. Nesse ponto, acreditando de fato na mudança de caráter do tempo gráfico menor, tá certo? Ou seja, um choque interno. E aí ele pegar esse trade, um trade também de risco retorno de 500 pontos de alvo e 100 de stop. Então foi o primeiro trade que aconteceu. E depois disso, né, como ele não ganha esse topo aqui, de fato, para poder confirmar esse movimento, tá bom? De estrutura, para poder mitigar esse range maior, ok? O que acontece? Ele simplesmente gera mais liquidez aqui abaixo. Então essa liquidez que foi gerada mais abaixo foi buscar o Extreme Order Block, que de fato era o Order Block lá embaixo, ó. Esse Order Block aqui, que no minuto você consegue refinar ele melhor. E você tem uma percepção, acho que no minuto, acredito que foi no minuto, de fato aqui, ó, esse ponto aqui de 1 minuto. Pavio também é candle, viu, galera? Então, em tempos gráficos, mesmo que não seja em 1 minuto, você tem que ter essa análise. Então, esse movimento aqui nada mais é do que a captura de liquidez desses fundos, ó. Tudo isso aqui, ó, foi liquidez que foi gerada. E aquele order block também foi uma liquidez que foi capturada, né? Então, cadê, meu Deus? Liquidez, me perdi aqui, cadê aqui? Pronto. Então, era uma oportunidade de trade também dentro desse ponto, ou seja, um stop também de 100 pontos, né? Porque já de fato já estava ali atingindo 50% do order block e cobrindo o último fundo desse order block. E aí o alvo já fica um pouco mais favorável. Por quê? Porque a partir do ponto que ele quebra essa estrutura, esse movimento de swing point, o alvo você precisa colocar exatamente nessa order block aqui, tá? E aí você tem um trade de fato de 700 pontos, tá bom? Você pode mitigar ele ali, inclusive tocou lá, criou um pouco mais de liquidez, né? Para poder romper. Então, tudo isso é leitura do gráfico. Inclusive, galera, estamos colocando lá no Instagram algumas imagens, cara, muito interativas, bem bacana, para poder ajudar o teu educacional, para você entender o que é manipulação de mercado, onde fica liquidez, onde é que as sardinhas atuam, entendeu? É muito top. Então, nesse movimento aconteceu isso. E aí foram esses trades que aconteceram aqui. A partir desse movimento, a gente entende que ele quebra uma estrutura lá em cima. Vamos lá por 5 minutos, mais uma vez. Porém, está no movimento de cautela, né? Por que cauteloso? Porque agora que ele faz uma mudança de caráter dessa estrutura interna, tá, pessoal? Estrutura interna, tá? E confirma, inclusive, com esse boss aqui, ó, porque de fato ele vem, o fundo que é renovado, esse fundo aqui, lá em cima é o nosso swing point, de fato seria essa melhor ponto, melhor estrutura seria isso. Por isso que eu falei para vocês que todo esse trade que aconteceu aqui foi altamente em estrutura interna, entendeu? Quem estava pegando o trade aqui nesse ponto, acreditando que ia mitigar todo esse range, ficou esperando, porque de fato o movimento agora está sendo conduzido para poder aqui uma acumulação, trabalhar uma acumulação. Então esse movimento aqui ele pode perder fundo. Ele pode perder fundo para poder continuar essa alta e de fato fazer uma acumulação de Wyckoff, inclusive, né? Inclusive foi o cara responsável, o primeiro cara a abordar sobre manipulação do mercado, onde ele denominou essas pessoas, né, essas manipulações aí, chamando os indivíduos, né, as pessoas responsáveis por manipulações, de composite men, ou seja, homens compostos. Então é importante você ter esse conhecimento, que ele pode renovar fundo de fato e capturar, inclusive, o equal lows do choque. Vai fazer um choque, vai estabelecer um novo range de negociação. Então, para amanhã, você precisa entender que aí ele perdendo esse fundo, de fato, fica interessante. Mas, Felipe, cara, não estaria interessante também, porque, de fato, ele está em order block aqui, ó, esse ponto aqui de order block? Sim, tá? Sim. Tanto é que ele pode responder isso aqui, entendeu? Ele pode responder a partir desse ponto, beleza? Ele pode querer responder, renovando, inclusive, ó, perdendo aqui no tempo gráfico menor essa estrutura para seguir o movimento de alta, tá certo? Mas é importante que você entenda o que está sendo feito para você não ser estopado, porque aqui de fato existe agora fundos equalizados. Então isso aqui, ó, é liquidez para ser capturado. Então amanhã vai ser um movimento, um dia que eu vou aguardar bastante, beleza? Porque de fato ele pode querer perder e romper esse fundo aqui. Tranquilo? Então no mini índice é isso que nós temos para amanhã, tá bom? E o alvo agora sim se torna o alvo da estrutura. Caso ele rompa lá embaixo, venha buscar outra região, a região você vai ver à esquerda do gráfico, algum order block, e vai operar nessa mesma configuração,
para ele poder capturar e mudar o caráter dessa estrutura maior para poder mitigar todo esse range, né? Todo o range que vai ser estabelecido, ó, vem aqui na região Premium. Tranquilo? É isso que eu tenho para passar para vocês aí. Show? Vamos lá para o dólar. O dólar, cara, eu hoje não fiz nada no dólar. Sabe por quê? Porque eu já sabia, inclusive tá essa bagunça aqui, galera, porque foi justamente a imagem que eu coloquei lá no YouTube, ó, tá certo? No YouTube não, perdão, no Instagram. Dá uma olhadinha lá, olha como tá bacana, tá certo? Aqui você tá vendo a bagunça, mas você vai entender quando postar lá, tá certo? Então no dólar, o que é que nós temos para o dólar? O dólar capturou toda aquela liquidez que a gente vinha comentando. Olha só que interessante. Veio capturando toda aquela liquidez. Eu vou deixar assim, tá, gente? Dá uma olhada lá, vou deixar bagunçado para aguçar a curiosidade de vocês e ir lá no Instagram. O Instagram é S Money Club, se eu não me engano, né? Vai tá aí no próprio banner do YouTube, você pode ver lá. Tranquilo? Se você colocar lá, você vai ver. S Money Club. Então você vai ter o Instagram para você ver toda essa imagem, toda essa situação. Mas para você entender, ó, depois dessa captura todinha de liquidez, jogando lá para cima, a gente tem um range novo estabelecido que é pegando esse fundo, esse topo. Então o que acontece? O ideal seria, de fato, já que ele já vem, ó, nesse movimento, tá? Capturando essa liquidez aqui, ó, inclusive mudando esse caráter desse movimento, tá certo? Dessa estrutura. É importante agora que você entenda que nós estamos em um range majoritário lá de cima, tá certo? Que trabalhou acima dos 50%. Então isso aqui pode ser um fake shock para cair e chegar mais abaixo, capturando aquela liquidez lá embaixo também. Então é importante que você saiba disso para você não ser estopado. Eu vou deixar o dólar em observação, até porque, ó, com toda sinceridade, se você for prestar atenção, nós não temos uma movimentação muito clara. Temos um equal lows aqui, tá bom? De acordo com o gap, mas de toda forma isso aqui é um candlezão, tá? Mesmo que seja um fantasma. A gente tem um equal lows aqui, ó, nesse ponto. Então ele precisa de fato perder esse movimento para vir capturar a liquidez aqui nessa região de premium desse movimento, confirmar, ok? Para poder continuar essa queda. É queda, tá? Dólar, vejam o viés de queda aí. Tranquilo? Então é isso que eu quero falar aqui, tá bom? Tô sendo bem breve porque eu tô gerando conteúdo bacana e riquíssimo, galera, para vocês. Eu quero que vocês mudem a concepção de vocês para vocês serem os melhores, tá bom? Já viu aquele peixinho rêmora? Ah, você não sabe o que é? Vai pesquisar no Google, precisa não que eu vou dizer o que é. É aquele peixinho que fica ali andando, ó, com o tubarão, entendeu? Nunca vai morrer de fome porque vai ser sempre alimento para ele. E é aquele ganha-ganha. Ele trabalha ali zelando pela higiene do tubarão e o tubarão, em contrapartida, cede parte de alimentos para ele também, para ele poder se alimentar. Cara, é a amizade perfeita. É troca de favores. Aqui no mercado é a mesma coisa. Você nunca vai ser um market maker, bota uma coisa na sua cabeça. Mas você vai ser essa rêmora, que é esse peixinho que anda com os tubarões aproveitando o melhor de tudo. E lógico, sendo um assinante da escola, sendo um assinante da Smart Money Club, você de fato vai ser um trader consistente e viver de mercado. Eu acredito que você anseia por isso tem um tempo. Então, faz a sua assinatura aí, se inscreve também no canal e faz a tua assinatura na escola, que de fato a gente vai revolucionar o mercado, porque o conteúdo que a gente está passando, meu irmão, internamente, sinceramente, se eu fosse você, eu ficaria de fora. Então, ó, beijo no coração de todos, até a próxima e valeu!